Queremos saudar a todos os irmãos e irmãs na paz e no amor de Cristo. Hoje queremos trabalhar sobre o tema A persistência na corrida do cristão com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas. E nós vamos tomar como base para o nosso texto de meditação o livro de Filipenses capítulo 3, versículos 1 até o capítulo 4, o versículo 1. Filipenses é uma carta de agradecimento que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos quando estava preso, possivelmente em Roma, por causa do Evangelho. É uma carta mais afetuosa dentre todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, tendo como tema recorrente a alegria, apesar de todas as provações que ele já tinha enfrentado. A igreja de Filipos havia sido fundada pelo apóstolo Paulo cerca de 10 anos antes. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 16. Ao saber da prisão do apóstolo Paulo, esses cristãos fizeram uma campanha de donativos. Foram levados pessoalmente por Epafrodito, um irmão na fé. Esse colaborador quase perdeu a vida em virtude de uma enfermidade. Paulo ficou muito feliz que Epafrodito recuperou-se e, aproveitando o seu retorno, enviou esta carta de agradecimento a esses irmãos. O termo alegria é a nota predominante, aparecendo 17 vezes nesta epístola. Como nosso texto base é Filipenses 3, 1 até 4, versículo 1, vai uma palavra de Lutero. No capítulo 3, ele, Paulo, repudia a justiça humana desprovida de fé, como é ensinada e observada pelos falsos apóstolos. Coloca-se a si próprio como exemplo de quem teria vivido magnificamente nesse tipo de justiça, mas agora não dá a mínima para a mesma em função da justiça de Cristo, uma vez que aquela somente em Deus a barriga e cria inimigos da cruz de Cristo. O padrão de nossa vida é sem dúvida a vida detalhada de nosso Senhor. Ele nos inspira a sermos persistentes na corrida da fé, por alegria, com alegria, em meio aos sofrimentos e lágrimas. Vamos ver o que nos diz os versículos 1 até o versículo 3. Diz assim: Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão somos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. A Bíblia de Jerusalém comenta esse texto, que seria uma carta dentro da própria carta. Nele o apóstolo retoma um desenvolvimento, um fato que leva muitos a crerem que a passagem do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1, foi um bilhete independente. Paulo, de forma irônica, chama os falsos mestres de cachorros, que pervertiam o evangelho, fazendo depender de antigas ordenanças, como, por exemplo, a circuncisão. E aí nós vamos para os versículos 4 até o versículo 11, onde lemos assim: É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu.
e era tão fanático de perseguir a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei. Ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente estas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que sou aceito. Esta aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Meus amados, Paulo faz um resumo da sua vida ao ser modificado por Cristo, de Saulo para Paulo. O que antes lhe era muito precioso, agora ele considerava como lixo. Depois de descrever esta mudança, ele coloca o seu objetivo de vida. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se lhe pedissem para dar um depoimento da transformação que Cristo fez em sua vida, qual seria o seu testemunho? Paulo diz que pretende tomar parte nos sofrimentos de Cristo com a esperança de ser ressuscitado da morte para a vida. De que forma esse desprendimento do apóstolo nos ajuda a sermos persistentes na corrida cristã com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas? São coisas que nós devemos parar, pensar, meditar e nos colocar completamente nas mãos de Deus. Daí vem os versículos 12 a 14, onde nós lemos assim: Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo compara a vida cristã a uma corrida em que não importa o primeiro ou o último lugar. A única coisa que realmente importa é chegar ao alvo, conquistar aquilo para o qual já foi conquistado por meio de Cristo Jesus. Mas, para fazer esta corrida e chegar a este alvo, é preciso observar cuidadosamente algumas recomendações. Vamos a elas. Esquecer aquilo que fica para trás. Paulo certamente queria deixar no passado sua religião farisaica, sobre a qual ele falou nos versículos 3, 4 e 5. Mas jamais esqueceu do seu encontro com o Salvador, que o transformou em apóstolo de Cristo. Avançar para o que está na frente. Confiança muito firme
para quem está numa prisão. Ele continuava com a perspectiva de levar o Evangelho aos gentios, como escreveu aos Coríntios: fiz-me tudo para com todos, a fim de que, de todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Correr direto para a linha de chegada. Assim como um atleta trata o seu corpo com disciplina, treinamento e foco, o cristão trata a sua vida cristã com disciplina, atitudes, foco, sem perder de vista a linha de chegada. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, conforme nós vimos no versículo 14. Vocês podem colocar em prática essas 3 recomendações do apóstolo Paulo para o desenvolvimento da vida cristã? Como vocês entendem essas palavras do apóstolo? Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus? No texto que lemos, Paulo apresenta vários conselhos que devem ser observados pela igreja de Filipos. Filipenses 4, 2, vem o primeiro conselho. Pensem concordemente no Senhor. Vamos para a última parte, nos versículos 17 até o capítulo 4, versículo 1, onde lemos assim: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e repito agora, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem firmes, vivendo unidos com o Senhor. Paulo coloca-se como exemplo de vida cristã a ser imitado. Em meio às dificuldades, tentações impostas pelos inimigos da cruz de Cristo e as aflições da vida, nós somos levados a olhar para frente e não perder de vista a pátria celeste. A caminhada é na cruz. Mas por causa de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nossa perspectiva, somos estimulados a permanecer firmes no Senhor. O Dr. Martinho Lutero faz uma referência a Filipenses 3, versículo 18. Ele elabora uma premissa e diz: o teólogo da glória afirma ser bom o que é mal e mal o que é bom. O teólogo da cruz diz as coisas como elas são. Meus amados, persistam vocês também. Corram para alcançar o prêmio da soberana vocação, da vida eterna, da glória que Cristo conquistou para cada um de nós. E nós encerramos este momento conversando com o nosso Deus em oração. Senhor, amado Pai Celeste, embora vivamos no domínio da morte,
e ela ainda tenha que ser derrotada, nossa vida está garantida nas tuas mãos, pois tu és o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Provaste isso na ressurreição de teu amado Filho Jesus, que nos libertou da morte e do poder do diabo. Dá-nos rica medida do teu Espírito Santo, para que ele fortaleça a nossa fé e nos permita viver com alegria a salvação, mesmo em meio ao sofrimento, lágrimas e limitações. Guarda-nos sob a tua proteção para permanecermos deste modo firmes no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E assim, meus amados, encerramos o nosso momento de meditação, pedindo que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a companhia de Deus Espírito Santo esteja contigo e com a tua família, hoje e para sempre. Amém.